subsídios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero externar minha gratidão a Deus pela vida de todos os inscritos do canal Rascunho da BD. Se você está passando aqui pela primeira vez e ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu joinha para nos levar a nossa mensagem um pouco mais longe, tá certo? Porque o YouTube possa mandar essa mensagem, esse ensino para mais longe. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família e a sua congregação, tá certo? Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 5, tem como título, a lição de número 5, instruções para pastores. Paulo, ele fala ao jovem Timóteo, então ele vai falar sobre a liderança pastoral, tá certo? Temos aqui alguns materiais que posteriormente podemos indicar, mas vamos direto para a nossa aula, Aula de número 5, estamos estudando na aula geral aqui. O nosso tema geral é sobre sejam firmes, Sejam firmes. Lição da classe dos jovens, está aqui a nossa revista, tá certo? Revista que estamos estudando, no terceiro trimestre de 2023. Já estamos chegando aí ao meio da nossa lição. Dentro desse contexto nós estaremos trabalhando aí essa questão, essa revista. Nós estamos na lição de número 5, estamos já chegando praticamente ao meio da lição, E assim sucessivamente. Nós vamos entender um pouco sobre o que é o ministério, sobre as visões de cada ministério: presbítero, episcopo, bispo, pastor e assim sucessivamente. Nós vamos trabalhar isso aí, certo? Nós vamos trabalhar um pouco sobre essa questão e vamos entender um pouco essa questão ministerial, tá certo? Nós temos a palavra presbítero, por exemplo, significa pessoa idosa, ancião. Hoje é comum se falar que fulano agora é bispo. Se ele já foi presbítero, ele foi bispo, E hoje ninguém quer ser mais pastor, não. Estão mudando. Tem até gente dizendo que agora é patriarca, O ministério dele é patriarcal. Isso é simplesmente frescurite, ponto, Até porque a maior parte dos ministérios da Bíblia, eles são ofícios, não está fazendo. Nós temos, por exemplo, qual é a diferença entre bispo, pastor, presbítero? É sobre isso que vamos tratar nessa lição, tá certo? É sobre essa demanda, sobre essa questão que vamos tratar. Qual é a diferença entre bispo, presbítero e pastor? São perguntas que se fazem constantemente, Nós vamos observar que essas diferenças, por exemplo, nós vamos ver algumas designações bíblicas dentro dessa questão, tá certo? Então vamos para a nossa aula propriamente dito. Nesta aula de número 5, nós vamos compreender, vamos procurar entender essas instruções que Paulo trabalha em cima de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1 a 7, quando ele fala sobre da instrução aqui aos presbíteros, E ele fala sobre a liderança. Então, quando vamos trabalhar a questão da liderança paulina, também é um assunto muito vasto, É claro que em 30 minutos não conseguiremos expor tudo que está dentro desse tema, dessa temática, Mas nós vamos mostrar aí o perfil da liderança segundo Paulo, a instituição do ministério e das qualificações de um pastor, de quem ministra, de quem pastoreia. Nós vamos ver que dentro da proposta paulina, eu quero indicar esse livro muito interessante, certo? Da Edições Loyola, Cartas Pastorais de Paulo e Carta aos Hebreus, certo? E nessa questão nós vamos observar
de forma muito clara as instruções que Paulo deu ao jovem Timóteo, visto que ele tinha deixado Timóteo em Éfeso para cuidar das coisas ali e colocar em boa ordem, como já dissemos na aula anterior, né? Em aula anterior. Então, essa instância de autoridade que Paulo trabalha, ela diz, ele fecha isso dizendo que é digna, uma palavra digna de fé. Então, Paulo faz a orientação a episcopos, né? A função de episcopo. Esse termo virou bispo, né? Em português. Então, significa um alto funcionário civil que verificava se os serviços de determinadas circunstâncias ou circunscrições administrativas, né? Dentro da comunidade cristã, deve ter se exercido uma função análoga, né? Dentro desse contexto. Era uma função mais dinâmica, uma função não tanto de presidência. Hoje, então, se inverte tudo, porque o cara é pastor, depois acha que o título está pequeno, é baixo, né? Então, são um monte de boçais que tem aí, um monte de aquelas pessoas que gostam, como diz os jovens, tirar onda, né? Só que com Deus não é tirar onda, precisa ser chamado. Deus precisa chamar. Você não precisa se esforçar tanto, você precisa trabalhar, ter vocação. E a prova de um vocacionado é o trabalho voluntário. Se você faz voluntário, você é vocacionado. Se você faz tudo por dinheiro, como diz o programa do Silvio Santos, esquece. É o que nós vemos hoje, tudo por dinheiro. Bom, o resto é conversa. Não importa o povo, não importa a igreja, importa que você tenha dinheiro. Lamentavelmente, mas é assim. Então hoje as pessoas não querem mais ser pastor, quer ser bispo. E bispo, conforme lemos aqui dentro da etimologia da palavra dentro do grego, é uma função mais dinâmica, não tanto de presidência, mas de um contato, de animação, coordenação, como se verifica nas menções que Paulo faz a Timóteo, a partir do capítulo 19 de Atos, verso 22. Eu quero ler aqui na nossa Bíblia de estudo pentecostal, tá certo? Atos, capítulo 19, versículo 22. Vamos ver o que está escrito? É melhor ler o texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de número 22. Só um momentinho, estou achando aqui. 22 está escrito aqui. Enviando a Macedônia, dois daquele que serviam, Timóteo e Erasto, ficou ali por algum tempo, né? Naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, né? Porque um certo ourives, aliás, de prata, por nome Demétrio, que fazia prata, nichos de Diana, dava um pouco de lucro aos artífices. Então, tinha ali um problema, né? E Paulo faz menção muito objetiva sobre essa problemática. E podemos entender que ele deixou aqueles ministros ali, Erasto e Timóteo, para que cuidasse disso. Então, Paulo faz menção, né? Para coordenar, para colocar ali uma ordem, para tirar aquele contexto. Não esse negócio de presidência, como se falam hoje, né? Todo mundo hoje quer ser presidente. Ele sai daqui, abre um muquifo ali, né? E ele acha que ele é o presidente e não depende de mais ninguém, né? Ele é semideus, ou Deus todo, né? Sangue e fogo, né? Do episcopo se esperava as virtudes humanas comuns, né? Ou seja, vivida de modo exemplar, de ponderação, de sobriedade, de alma pacífica, né? A instrução que Paulo dá é de uma alma generosa. Então, ele deve ser marido de uma só mulher, conforme o texto proposto na lição. Isso pode significar que ele não tenha diversas mulheres simultaneamente, né? Mas era permitido, como era permitido, embora não era aconselhado naqueles dias, né? Então, dentro do judaísmo. O que ele não deve ser casado de novo depois de perder a esposa, ou ainda, segundo alguns textos literários, nós vamos encontrar daquela época, já que o marido fiel é irrepreensível. Tem que seja o marido fiel e irrepreensível, né? Que ele se deve orientar nas comunidades de cristão, de Deus, de proposta,
Então é desejável que saiba dirigir a sua casa, ou seja, a sua família, especialmente na educação, na submissão dos filhos e assim sucessivamente. Que ele não seja um recém-batizado, um novo convertido, como a Bíblia diz, um neófito, né? Então não incorre aí pela empáfia na coordenação, para que não caia na empáfia da condenação do diabo, né? E conforme essa interpretação, nós não podemos ser levados pelo orgulho e a mesma condenação que coube ao diabo, não é? Segundo o texto do livro apócrifo, nós vamos observar, existe um livro apócrifo chamado A Vida de Adão e Eva, que diz que coube ao diabo, Lúcifer, segundo o livro apócrifo. Esse Lúcifer é uma problemática, essa grafia aí, né? Depois, numa oportunidade posterior, nós trataremos disso, né? Vamos para a aula propriamente dita. Então, o tópico de número 1 nos diz assim, o perfil da liderança, certo? No tópico de número 2, tópico de número 1 e o tópico de número 2 diz a instituição do ministério, né? No tópico de número 3, nós vamos ver as qualificações e seus aspectos, né? E, enfim, uma lição bem elaborada, né? Eu acho madura para os jovens, né? Mas os jovens também são obreiros, são futuros obreiros, né? Nós estamos vivendo, conforme estamos estudando na lição de adultos, um relativismo moral, né? Vivemos tempos de profundo relativismo moral, onde nós vamos ver que a rejeição, a negação dos valores e de verdade absoluta são tempos de não bem assim, não estão sendo bem, esses valores estão sendo deturpados, né? Então essa é uma menção, uma reação muito comum, né, para os relativistas, por exemplo, quando se deparam com um texto de 1 Timóteo 3, né, quando alguém diz, não é bom, não é bem assim, cria-se um vácuo no imaginário, né, para tentar preencher um vácuo que não será ocupado com essas elucubrações ou imaginações alucinógenas, ao meu ver. Hoje tem até movimentos de igreja que só tem um cara só, um pastor só. Se ele não está no culto, ninguém quer ir. Ou quando vai é um negócio deprimente. Eu escuto isso sempre, entendeu? Isso não é um ministério sólido. Não é só um que prega. E a multiforme graça de Deus, não é só um que é usado. Esse ministério não é sólido. Tem que ir para a Bíblia, tem que ir para a palavra, não é? Precisamos ter cuidado com isso. As pessoas vivem de movimentos, modinhas, achismos, né? Essas modinhas estão sendo levadas. E esse tipo de movimento é muito fácil de ser deturpado e também totalmente levado a falácias, né? Isso é lamentável, mas isso vem acontecendo. Eu falo do nosso país, do Brasil, né? Que é onde eu conheço. Nunca fui para fora do país ainda, né? Pode ser que esse contexto de qualquer tipo de compreensão ideológica, por exemplo, nesse novo multifacetado universo colorido, o homem que se torna o senhor do seu destino, fazendo suas próprias escolhas, sem nenhum parâmetro absoluto. Os ensinos de Paulo já eram desafiadores, né, naquele tempo. Para nós, hoje, por exemplo, são ainda mais, diante de grande afrouxamento de normas, com muitas acomodações, as fraquezas, os desejos pecaminosos próprios da natureza caída do homem, né? E o obreiro, ele tem que saber que ele tem um compromisso com ele, com Deus, com a família, tem compromisso com Deus, com a família, com ele e com a comunidade, e o compromisso com as escrituras. Isso é fundamental. Então o perfil desse líder, ele precisa estar de acordo com a palavra de Deus. São grandes desafios que nos forja, que nos prepara para a grande missão, né? Deus sempre submeteu a profundas provas os homens que ele escolheu para servi-lo, como Paulo foi um deles, capítulo 9, versículo 15 a 16, quando ele conta isso.
Timóteo, que estava aí dentro desse, estava dentro desse contexto, estava seguindo o caminho, conforme está escrito em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo número 1, verso 8, né? Deus nos tem dado líderes valorosos, nos quais devemos reconhecer a honra com respeito e gratidão, orando por eles, ajudando em suas difíceis tarefas, né? Então, Paulo faz menção sobre o desejo do episcopado. Eu quero explorar um pouco essa questão aqui, né? Quem deseja o episcopado é excelente coisa, deseja. Então, Paulo faz menção dessa preciosidade, né? Ele diz assim, palavra fiel, ele está dizendo, fiel é a palavra. Então, essa tradução está afirmando que esta afirmação é digna de confiança. A NVI trata assim, digna de confiança. Então, Paulo usa essa expressão somente nas cartas pastorais, né, onde ela aparece por 5 vezes, essa expressão. Né, fiel é a palavra, ou seja, esta é a afirmação digna de confiança. Tanto faz uma palavra com outra, elas se equivalem. Né, e ele afirma isso 5 vezes, a saber, 1 Timóteo de versículo 1, capítulo 1, versículo 15, capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 9, 2 Timóteo 2, versículo 11, e Tito, capítulo 3, versículo 18. Né? Naturalmente, isso não significa que outras palavras sejam menos confiáveis ou verdadeiras. Né? No entanto, a expressão é usada cada vez mais que o apóstolo queria comunicar com uma doutrina que com um significado chave. Então, Paulo, ele achava necessário enfatizar com especial autoridade, assim que ele colocava aí um carimbo irrevogável. Ele colocava um carimbo irrevogável, talvez como pudesse ser comparado aí às palavras de Jesus, quando Jesus dizia, em verdade vos digo. Não é? É uma verdade selada por Deus, que a obra redentora de Jesus vale indiscutivelmente para o pecador, para qualquer pecador, que não existe ninguém que tenha pecados terríveis demais para que não pudesse ser salvo, ou seja, por meio do seu arrependimento. Então, é algo inabalável, verdadeiro, que Deus preparou, né? E nós vamos ver as recomendações de Paulo. O episcopo é algo necessário na igreja, né? Possui igualmente o selo divino, devendo ser considerado com muita seriedade e não pode ser negligenciado. Então, a palavra bispo tem origem no termo grego, que é episcopo, ou supervisor, líder, dirigente, tudo tem o mesmo significado. No Novo Testamento, ainda não são mencionados, por exemplo, os termos presbíteros, pastor e guia, né? Com o mesmo significado. Nós vamos ver isso em Efésios capítulo 4, verso 11, 1 Timóteo 4, verso 14, 1 Timóteo 5, 17, Tito 1, verso 5, 1 Tessalonicenses 5, verso 12, 1 Pedro 15, 1 Pedro 5, aliás, verso 1 e 2, Hebreus capítulo 3, versículo 7. Né? Então, os requisitos para exercer o bispado, ou o episcopado, o ministério, nós vamos ver Paulo relacionando isso a Timóteo no 1 Timóteo capítulo 3, versículo de 2 a 7. Ele fala de irrepreensível, ou seja, significa que não pode haver acusação, né? Que esposo de uma só mulher, o bispo deve viver unicamente com a própria esposa, moralmente, ou em pensamento e em espírito. Ou seja, é o esclarecimento exposto em Tito capítulo 1, versículo de número 5 a 9. Então, nesta passagem, vamos perceber 2 aspectos, certo? Primeiro aspecto, as funções dos bispos são atribuídas aos homens, e assim não pode ser exercida por mulheres, dentro desse contexto aqui, já que deve ser esposo de uma só mulher, então não esposa de um só homem. Esse é o problema. E isso popularizou, isso virou bispa fulana. Isso não existe. Isso não existe. Ponto. Presbítera não existe. Ponto. E não vem me dizer que o ministério
é masculinizado. Pelo contrário, se for trabalhar dentro da proposta paulina, então tem que trabalhar dentro desse contexto. Marido de uma só mulher e não esposo de uma só mulher, né? Ou seja, esposa de um só homem. Não tem. O bispado, por exemplo, ele excluiu o celibato. Então, celibato na visão paulina não pegou, né? Outro, sim, que o obreiro precisa ser é sóbrio, né? Sóbrio, ele aparece diversas vezes no contexto do Novo Testamento, descreve a postura espiritual de um bispo, que ele deve ter ideias claras, não denominada por tendências, êxtases espirituais ou por ingenuidade. Ele não deve ser facilmente desviado do caminho, nem extremista. Hoje nós vivemos uma banalização total. Só a misericórdia do Pai para que o povo volte para o caminho, porque os camaradas enchem a cabeça de lorota e daqui quer ser consagrado e estão brincando disso. Estão brincando. Muita gente brincando de ministério. E ministério não é brincadeira. Ponto. Deus vai requerer de gente aí, né? Ele não deve ser facilmente desviado do caminho, né? Isso está acontecendo em larga escala. O camarada fica um monte de tempo fora da igreja, fora do ministério, não exercendo nada. Pelo contrário, fazendo obras da carne, de forma totalmente sem nenhum pudor, sem nenhuma responsabilidade. Mas ponderado espiritualmente, firme ao tratar dos assuntos da Bíblia. Sua postura interior, ela deveria ser equilibrada e ter uma visão mais ampla. Outro tema, outra frase que Paulo pega muito forte é ser temperante. Requer equilíbrio, primeiramente, e refletir a não apresentar reações descontroladas, né? A expressão modesta também, ela pode ser comparada com honrável, recatado, digno, ordeiro. Então, ela indica um pensamento e atitude disciplinada e ordeira, né? A expressão hospitaleiro, né? Ela é uma palavra que deriva do grego antigo, que é filoxenos. Filo quer dizer amar, xenos quer dizer estranhos, né? Isso significa que amar os estranhos. Então, o obreiro precisa ser hospitaleiro. Isso é uma realidade nos nossos dias. Isso mostra que o bispo não deve ser inimigo de pessoas que fica recolhido atrás de portas e trancas. Ele deve ser aberto a contatos, né? Disposto, ser envolvente, se envolver com as pessoas a qualquer hora. Não apenas no âmbito da igreja, mas alcançado sua própria casa, né? Suas funções de presbítero não inicia apenas nos limites da igreja local, nem terminam nesses mesmos limites, né? Ela deve ser à frente. Hoje tem gente que senta no púlpito, ele vira gesso, só sai dali quando termina o culto. Aquele lugar é sagrado para ele. Então ele estando ali, ele está crente. Saindo dali, parece que desvia, né? Eu tenho dificuldade de algumas situações desse jeito. Outra expressão, Paulo fala assim, a expressão apto para ensinar, né? Parece em algo, na tradução alemã, por exemplo, aparece como um hábil mestre, né? Mestre capacitado, que tem a dom de ensino, o hábil para ensinar. Um bispo precisa representar a verdade, por isso ele deve saber apresentá-la. É interessante observar que diante de tantos requisitos propostos espirituais, morais, exigidos para um bispo, é mencionado apenas o dom espiritual, o dom do ensino, né? Por isso é aconselhável analisar mais algumas passagens paralelas, como vão ver nas cartas pastorais, para verificarmos aí esse peso atribuído pela Bíblia ao ensino, que o Espírito Santo nos demonstra, nos faz. E nós vamos ver em 1 Timóteo capítulo 4, verso 6, assim, expondo estas coisas aos irmãos,
será bons ministros de Cristo, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. No capítulo 4, verso 11 de 1 Timóteo, está escrito assim: ordena e ensina estas coisas. No versículo 13 está assim: até a minha chegada, aplicar-te à leitura e à exortação e ao ensino. No capítulo 5, verso 17, diz assim: deve ser considerado merecedores de dobradas honrarias os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. E no capítulo 2 Timóteo 2, 24, está escrito assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente, né? Tem que ser paciente. Tito, capítulo 2, verso 1, diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Em 2 Timóteo 2, 2 está escrito: tu, porém, o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, será que Paulo exagerou? Eis a pergunta. O ensino não deve abranger toda a Bíblia. O ensino não deve abranger toda a Bíblia? Paulo exagerou? O ensino não deve abranger toda a Bíblia? Parece que Paulo dá demasiado valor ao seu ensino, né? A sua doutrina ocupa o maior espaço no Novo Testamento. Ele percebeu a maioria das revelações e ministério neotestamentário. Sua doutrina deve ser parâmetro principal para os gentios, referente à justificação, à santificação, à lei, a Israel, ao arrebatamento, à ressurreição. Então, os ensinos dos demais autores do Novo Testamento são comparados aos de Paulo. Por isso, trata-se de todo o ensino do Novo Testamento, né? E assim sucessivamente. Então, o Paulo ainda usa o termo não dado vinho, capítulo 3, verso 3. Não deve ser adquirir má fama por causa da bebedeira, e ele não deve ser alcoólatra. Não violento, outra qualidade requerida pelo presbítero, né? Não agressivo, que não agrida outros. Ele precisa manter o autodomínio, não aceitar provocação, e não aceitar provocação e leve a praticar dos atos violentos, ou seja, não se irritar fácil, né? Não cobiçoso, de torpe ganância. A Almeida Corrigida e Fiel diz assim: ele não deve enganar os outros como forma de enriquecer ilicitamente, né? Que seja cordato ou amável. É uma qualidade requerida do bispo, do presbítero, do pastor, em contrapartida da violência, que caracteriza incluir nesse conceito agradável, amigo, brando, atencioso, misericordioso, pronto a perdoar e indulgente, né? Essas definições combinam com o inimigo da contenda, com o inimigo de contendas. Então, Paulo traça tudo isso aqui para nós entendermos. Não avarento, ou que ama o dinheiro. Anteriormente falamos sobre esses ganhos desonestos e tal, e assim sucessivamente. Então, Paulo faz aqui as observações muito claras. Isso está na nossa revista, no tópico de número 3, né? Nós vamos observar. Tópico número 2, ele fala sobre a estrutura, o episcopado, o rol de qualidade. Não se trata do rol exaustivo. O episcopado, bispo, ancião, presbítero, do grego é episcopo, que significa supervisor, literalmente inspetor, formado por épiro, por exemplo, cima de episcopo, olhar ou vigiar. Então, essa figura de pastor da igreja local é alguém que tenha maturidade, discernimento espiritual. Inclusive, a Bíblia dá muito apoio à igreja local, muito, todo apoio. Então, as qualificações e seus aspectos, né? Irrepreensível, sobriedade, correção moral, né? Apto para ensinar. Eu também já tratei dessa demanda aqui, né? Qual é a diferença que tem o presbítero? Qual é a diferença? Paulo e Barnabé, eles designaram presbítero a cada igreja. Tendo orado, jejuado, eles recomendaram ao Senhor
encomendaram ao Senhor e que haviam confiado. Capítulo 14, versículo 23. Então, no livro de Atos, lemos excelente trabalho de Paulo e Barnabé, entendeu? Nós vamos ver que em capítulo 4, verso 23, 14, verso 23 de Atos, é uma passagem que ilustra bem isso, quando Paulo e Barnabé eles estão de volta às igrejas que eles estabeleceram, né? Constituindo o presbítero, né? Ele, Cristo, ou seja, é o cabeça do corpo, é o cabeça do corpo, que é a igreja, então o princípio primogênito desses mortos, né? É o princípio primogênito dentre os mortos, para tudo tenha a supremacia. Nós vamos ver isso em Colossenses 1:18, né? E a palavra que ensina, diz e fala que o presbítero, portanto, apelo para presbítero é que há entre vocês que façam qualidade, presbítero com ele testemunha do sofrimento, né, de Cristo. Pastorei o rebanho de Deus. Então essa é a recomendação interessante, né? Dentro desse contexto nós vamos encontrar para que se encarregado de obra, Deus é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, né? Tito capítulo 1 verso 7, né? Então essa passagem nós vamos encontrar já uma determinação, né? De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Ele queria fazer uma reunião com aquele povo, né? Então cuide de vocês mesmos, de modo que o rebanho sobre o qual o Espírito Santo colocou como bispo para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue, entendeu? Então eles têm funções equivalentes, né? São funções que se equivalem. Então nós vamos ver no Novo Testamento as palavras pastor, presbítero, descreve os mesmos homens, por exemplo. Mas como essas palavras são no original, ou o que ela significa? O presbítero, por exemplo, é presbútero, ou seja, ancião. O bispo é episcopo, supervisor. O pastor é poimen, aquele que cuida. O presbítero é ancião, aquele, dentro de algumas versões da Bíblia, descreve que é alguém que tem idade mais avançada. Então, o presbítero foi transliterado do grego, isso é, ele foi feito uma tentativa de descrever a pronúncia através da palavra traduzir. Então, a palavra usada na Bíblia para identificar alguns líderes entre os judeus. No livro de Atos, nas epístolas, por exemplo, os homens que pastoreavam, supervisionavam as igrejas locais foram frequentemente chamados de presbíteros, né? Isso nós vamos ver um vasto texto em Atos, vamos ver em Timóteo, vamos ver em Tito, Tiago, nós vamos ver em Pedro e em João, né? E assim sucessivamente. Então, pastor frequentemente refere-se ao pastoreio de ovelha, pessoas responsáveis pelos rebanhos, né? Tais homens, eles protegem, guiam, alimentam as ovelhas. O Espírito Santo usou esta palavra, né, em várias vezes no Antigo Testamento, no sentido figurativo, descrevendo os guias espirituais, como Moisés, né, descreveu o homem escolhido para guiar o povo, né, em Números capítulo 27 e 17, e assim sucessivamente. Infelizmente, nem todos os pastores são bons. Deus condenou fortemente os pastores egoístas que devoraram o rebanho de Israel, né? Isso vamos ver em Ezequiel 34, né? No Novo Testamento, homem significa homens qualificados devem ser pastorear o rebanho, a congregação do Senhor. Bispo quer dizer supervisor ou superintendente, e assim sucessivamente, né? Que Deus em Cristo nos abençoe. Concluindo, para fechar aqui, presbítero e bispo identificam-se mesmo como servo, mas cada palavra tem o seu próprio significado. Então essas variações de sentido ajudam a mostrar os aspectos diferentes do ministério da casa do Senhor nosso Deus. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar vidas.